o campeonato prometia. O Porto acabava de celebrar o título de campeão, mas fosse por sentir dificuldades financeiras ou por estar satisfeito com o grupo de trabalho de que dispunha, Pinto da Costa manteve-se praticamente inativo no mercado de transferências. Em Lisboa, o verão estava bem mais quente. Em contraste com a grave crise do Benfica, o Sporting parecia pujante e cheio de força. Ao seu maior rival, o Leão deu duas arranhadelas de garra afiada. Do ninho da águia saíram Paulo Sousa e Pacheco, jogadores que, em busca de um futuro mais risonho, fizeram o caminho que separa a Luz de Alvalade. Mas Sinta queria mais. A ocasião era única e, pelo segundo ano consecutivo, João Pinto foi aliciado a mudar-se para o Clube Verde e Branco. Começou por aceder, mas o contra-ataque de Jorge de Brito numa praia espanhola levou-o de regresso à casa-mãe. Na Luz, foi recebido com entusiasmo como um filho pródigo pelos adeptos, pelo treinador Tony e pelo novo presidente Manuel Damasio, o homem que herdou de Jorge de Brito uma penosa situação financeira. Mas acabou por ser a ação de comando, protagonizada por Brito na recuperação de João Pinto, que deu ao Benfica este título tão saboroso. Foram os golos do jovem avançado em alturas primordiais que carregaram o clube ao objetivo tão desejado, a provar que é perigoso ferir o orgulho da águia. Tudo começara na véspera em Alvalade, mas no fim de semana em que se iniciou o campeonato, as atenções da maioria estavam voltadas para o primeiro grande duelo da época, o Porto-Benfica, de domingo ao fim da tarde. E o campeão nacional entrou derrompante. Logo nos primeiros minutos de jogo, Vinha, a única e excêntrica aquisição pedida por Tomislav Vivic, fez o golo inaugural após cruzamento de Jaime Magalhães. Não tardou o Benfica a responder através de um tento de Isaías. Uma bola largada por Vítor Bahia, que Paneira entregou muito bem para o seu colega marcar. Um minuto depois, novo golo dos encarnados. Mais uma vez, Bahia não está isento de culpas. E é Rui Águas quem dá o toque final para as redes. Estava garantido o espetáculo. E vi que veio para a segunda parte com várias inovações táticas, como a colocação do alto defesa brasileiro Paulo Pereira a ponta de lança. E a centro de Rui Jorge foi mesmo este homem quem devolveu a igualdade ao marcador. Mais uma vez, estava demonstrada a vulnerabilidade da defesa do Benfica em lances por alto. Mas os encarnados não desarmavam. Apenas um minuto depois, foi de novo Isaías quem recolocou o Benfica na frente. Um livre direto explorando a má colocação de Vítor Bahia. Tal como voltou a acontecer ao longo da época, o Benfica soube sempre marcar nas alturas mais importantes. E só de grande penalidade, castigando falta de Mozart sobre Vinha, o Porto chegou à igualdade final. O marcador foi, mais uma vez, Paulo Pereira. Um grande espetáculo para abrir o apetite dos adeptos para a época que aí vinha. Só Isaías, a figura do jogo, não estava de acordo e queixava-se da arbitragem. Foi pênalti, só sei que o Benfica poderia ter saído aqui com uma vitória, mas infelizmente aqui dentro é muito difícil porque há sempre coisas extra-futebol que acabam por fazer o espetáculo uma grande porcaria.
Pareciam exorcizados os fantasmas da intranquilidade benfiquista e, à partida, o aparentemente fácil jogo em casa com o Estoril na segunda jornada parecia ideal para ajudar na recuperação de um verão tão traumatizante. Adiantando-se no marcador com um gol do Rui Águas, a equipa encarnada deu, no entanto, nova demonstração de fragilidade, desta vez em lances de bola parada. No último minuto de jogo, Neno foi incapaz de segurar um livre marcado por Marcelo e Tapai fez o gol de um empate decepcionante. Em Aveiro, na terceira jornada, o Benfica atacou durante muito tempo, mas foi o Beira-Mar quem marcou a 12 minutos do fim. Dino soube explorar muito bem o adiantamento da defesa adversária e a fífia de Abel Xavier para bater Neno. Era, contudo, um resultado injusto que Isaías, mais uma vez ele, se encarregou de corrigir 4 minutos depois. Três empates em 3 jogos. Eis o que pode chamar-se um início titubeante de uma equipa concorrente ao título. Mas o Porto não estava melhor. Após o empate em casa com o Benfica, veio a derrota com o Marítimo. O gol do ex-portista Jorge Andrade castigava a falta de imaginação ofensiva da equipa de Ivic, perfeitamente visível mais tarde nos empates a 0 cedidos nas Antas aos modestos Famalicão e Passos de Ferreira na terceira e quinta jornadas. Quem começou a prova em grande estilo foi o Sporting. O entusiasmo proporcionado pela campanha de aquisições foi visível logo no primeiro jogo do campeonato, em que os Leões receberam os Salgueiros. A corresponder a tanto apoio, Cadete, o melhor marcador do ano anterior, fez logo aos 15 minutos o primeiro gol do campeonato. É precioso o trabalho do novo recruta Pacheco após o lançamento de Carlos Jorge. Novo gol de Capucho, já na segunda parte, permitiu aos Leões uma vitória suada por 2-1. Nada que se comparasse, porém, à dificuldade que o Sporting sentiu para derrotar o Setúbal na segunda jornada, num dos mais emocionantes jogos do campeonato. Um desentendimento de Valks com o jovem guarda-redes Costinha permitiu mesmo que Aquini inaugurasse o marcador, fazendo o primeiro dos 21 golos que marcou este ano. Já na segunda parte, Balakov abriu o livro das muitas maravilhas que tem guardadas no seu repertório e fez este golo espantoso. Era o empate e, para o Sporting, o início de uma segunda parte espantosa, continuada com este golo de Sherbakov apenas 4 minutos mais tarde e num contra-ataque que se sucedeu a uma bola salvada pela defesa leonina sob a linha de golo. Mas apenas 2 minutos passados e de novo Iachini batia Costinha. Um remate com grande estilo que pôs termo a um período louco onde os golos se foram sucedendo. O jogo estava perto do fim, mas mesmo depois da sua substituição ter sido anunciada aos repórteres, Pacheco ainda teve tempo para fazer o gol da vitória num desvio subtil ao guarda-redes adversário. Mais um grande jogo num campeonato onde se marcaram muitos golos e onde já se previa que o Sporting pudesse lutar pelo título além da barreira do Natal. Com os Leões, estava neste início de prova o surpreendente Boa Vista de Manuel José, uma equipa que muitos queriam ver também envolvida na luta pelo primeiro lugar e que então beneficiava da grande forma do brasileiro Marlon. Mas Manuel José sempre rejeitou essas ambições em favor de um mais modesto lugar europeu. E bem cedo os resultados começaram a dar-lhe razão. Logo à quarta jornada, os achadrezados saíram derrotados de Passos de Ferreira com este gol de Rodés. Eram os primeiros pontos perdidos pelo Boa Vista, que deixava o Sporting isolado na frente.
Com 5 jornadas e através de importantes vitórias na Amadora e em Faro, os Leões apresentavam 10 pontos. Os sucessos em casa com Farense e Marítimo permitiram que o Benfica se chegasse ao terceiro lugar. Mal estava o Porto, que com apenas 5 pontos caminhava atrás de Beira-Mar, Guimarães e Belenenses, ao nível do União da Madeira e do Gil Vicente. Mas o mês de outubro trouxe a quebra física à equipa do Sporting. À sexta jornada, só um golo de Pacheco, quase sobre o apito final, derrotou a União da Madeira em Alvalade. E chegados ao pântano de Barcelos, os jogadores de Bobby Robson não foram capazes de vencer o Gil Vicente, ainda que tenham tido algumas ocasiões para marcar. Era o primeiro ponto que o Sporting perdia no primeiro jogo que a equipa fez à chuva. Foi uma oportunidade que o Boa Vista não desperdiçou para se aproximar da liderança. Também numa atmosfera diluviana, a equipa revelação deste campeonato bateu o Belenenses por claros 3-0. Arthur marcou logo na primeira parte e já no segundo tempo Marlon deu de cabeça o melhor seguimento a um cruzamento de Ricky. Mesmo no final do jogo, o mau alívio de João Pinto permitiu que Nelo fizesse os 3-0. Mas como o Sporting venceu o Guimarães na semana seguinte e o Boa Vista não passou de um empate na Amadora, tudo se conjugava para que os Leões se deslocassem ao Bessa com 2 pontos de avanço sobre a equipa achadrezada, na altura a ocupar o segundo lugar. Já os jogadores pensavam no intervalo quando Nel abriu o ativo para o 11 da casa. Um livre sobre a esquerda, ao qual o inexperiente Costinha não soube dar a melhor resposta. Na segunda parte, o Sporting veio para a frente e num rápido contra-ataque, Arthur conseguiu isolar-se. O central Carlos Jorge rasteirou o avançado brasileiro e foi expulso. Na marcação da grande penalidade, Marlon foi irrepreensível e levando a vantagem para 2-0. Mas não tardou muito a resposta. 2 minutos depois, num livre direto em que Alfredo não viu o arco escrito pela bola, Paulo Torres reduziu para 1-2. Mesmo pressionando no último quarto de hora, os homens de Robson não conseguiram melhor que falhar algumas ocasiões claras para empatar e evitar a sua primeira derrota no campeonato. Entretanto, o Benfica havia reentrado no caminho dos bons resultados. Em jogo adiado para o feriado de 5 de outubro, goleou fora o Famalicão por 5-1. O primeiro golo veio de um potente disparo de Abel Xavier. O último saiu de um bonito chapéu de Vítor Paneira. Pelo meio, ficava uma clara demonstração da superioridade e uma ideia. Era preciso contar com o Benfica na luta pelo título. Por isso não se esperavam grandes novidades quando à 10ª jornada o Benfica, que já havia alcançado os primeiros classificados, visitava o Vitória de Setúbal, último da tabela, nada mais falso. Na tarde de 21 de novembro, a defesa do Benfica entrou em escandaloso naufrágio, sofrendo 5 golos de um Vitória a quem tudo correu bem. O primeiro por Iachini. O segundo por Sérgio Araújo, mais rápido que os defesas do Benfica. O terceiro por Paulo Gomes, num livre direto. Paneira e Ailton reduziram, mas Iachini voltou a dar descanso aos tubalenses, marcando aqui o 4-2. E em jogada conduzida por Paulo Gomes, Chiquinho Conde fixou o 5-2 final. Era a humilhação para o Benfica e, ao mesmo tempo, o ponto de viragem na forma da equipa jogar. Quando a justiça do resultado não deixa dúvidas, nós só temos que dar parabéns ao adversário e ao futebol. Não é? Tony não estava contente e, a partir daí, passou a utilizar sempre um médio defensivo na equipa, até então muito desequilibrada no meio-campo. Foi Kulkov o escolhido. No mesmo dia, o Sporting recebia o Porto em Alvalade e vi que surpreender a todos, deixando em casa o seu maior craque. Kostadinov, cansado devido ao jogo que fizera com a seleção 4 dias antes. Mas quem sabe se relaxados por não terem de se haver com Kostadinov, os defesas do Sporting não acertaram com a marcação a Domingos, que logo aos 7 minutos fez aquele que foi o único gol do encontro.
O Sporting passou depois 83 minutos ao ataque, mas só numa ocasião esteve perto de marcar. Este cabeceamento de Juskoviak ao poste da baliza de Bahia. No final, Ivica ganhava a aposta arrojada que fizera ao prescindir de Konstantinov e recebia os mais rasgados elogios do seu presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa. É uma vitória realista e eu penso que é uma grande vitória do nosso técnico que arriscou e foi sobretudo, para além de taticamente ter estado, como é normal, impecável e os jogadores terem sido inexcedíveis em capacidade e em entrega ao jogo. Penso que houve aqui uma grande virtude, foi uma gestão do plantel brilhante. E Ivica explicou tudo, com a simplicidade habitual. Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, teceu rasgados elogios à forma como Tomislav Ivic geriu este plantel. Como é que explica isto? Estamos em um período muito difícil. Paramos nosso ritmo de jogo da Feyenoord. Alguns jogadores jogavam para a equipe nacional e eu sabia que depois de 4 dias não se podem recuperar. Depois, esta semana, nos espera Werder Bremen. Por isso, eu fazia uma equipe com acordo de nossos técnicos, também falou muito com o presidente, fazer um risco aqui para salvar um esforço físico, salvar também jogadores que não estão lesionados, malados e così. Saímos aqui com uma equipe que foi bem organizado em defesa, em meio campo. Sabíamos antes que é muito difícil entrar em jogo de ataque. O campeonato estava agora no auge da emoção. Com 10 jornadas de corridas e após ter tido 5 pontos de atraso em relação ao líder, o Porto já alcançara os primeiros. No final de novembro, eram 4 os clubes empatados no topo da tabela. O Boa Vista, que tinha um jogo a menos a efetuar na Madeira contra a União, o Benfica, o Sporting e o Porto. Mas podia o Boa Vista assumir-se como alternativa aos candidatos tradicionais? As 2 jornadas que se seguiram provaram que não. Em casa com o Gil Vicente, os boavisteiros perderam por 2-1. Este é o primeiro gol marcado por Rui Neves logo aos 10 minutos. E a 4 minutos do intervalo, Drulovic deu a machadada final nas aspirações dos jogadores da casa. Na ronda seguinte em Guimarães, veio nova decepção. Um remate de longe de Pedro marcou um jogo onde os homens de xadrez não foram capazes de um único lampejo de futebol ofensivo. Em dezembro, a crise chegava ao Bessa e alargava-se a Alvalade. Eliminado da Taça UEFA pelo Casino de Salzburgo e derrotado nos jogos decisivos que fizera para o Nacional, Bobby Robson foi despedido pelo presidente Sousa Sintra, de nada lhe valendo ser um dos primeiros da tabela. Para o seu lugar, chegava o selecionador nacional Carlos Queiroz, que entretanto já havia rescindido o contrato que o ligava à Federação Portuguesa de Futebol. Manuel Fernandes não gostou de se ver ultrapassado na hierarquia por Costa e saiu, o mesmo acontecendo com José Mourinho. Só Roger Spray permaneceu em Alvalade. Cabia-lhe agora ajudar a ultrapassar a quebra física evidenciada pelos jogadores no último mês. Indiferente à crise do vizinho, o Benfica ia somando vitórias. Após a derrota em Setúbal, venceu em casa sem quaisquer dificuldades o Belenenses. Primeiro golo aqui por João Pinto. Antes do intervalo, e após trabalho do estreante Nuno Afonso, Mozart fez o 2-0, tendo o resultado sido fixado mais tarde num penalti convertido por Paneira. Era assim chegada a semana do derby lisboeta. Na jornada anterior, o Benfica havia ganho por um difícil 1-0 ao Estrela da Amadora. No seu primeiro jogo com Queiroz, o Sporting vencera ao Beira-Mar por igual resultado. Mas fora o terrível acidente sofrido por Sherbakov a marcar a semana do derby. Mais uma das noites loucas de Lisboa teve para o jovem ucraniano um efeito terrível, o adeus ao futebol e o futuro numa cadeira de rodas. Os adeptos dos 2 clubes ficaram sensibilizados, não havendo rivalidade que resistisse a tão grande drama. Não espantou por isso que, ao fazer o golo inaugural da partida, Figo gritasse bem alto o nome do seu colega. Uma das imagens mais fortes de todo o campeonato.
O Sporting esteve à frente do marcador até aos 50 minutos, altura em que uma falha de Valks que deixou Juran sem marcação, permitindo ao ucraniano fazer o gol do empate. E já se pensava que este ia ser o resultado final do desafio, quando, como quase sempre acontece em jogos deste nível, apareceu Isaías a desbloquear a situação. Um gol num forte remate de meia distância, precisamente um dos pontos mais débeis do guarda-redes do Sporting. Era uma vitória merecida para o Benfica, que atacou sempre mais, mas também um castigo algo imerecido para o azar do Sporting, que neste jogo ficou sem Cadete e Balakov, ambos seriamente lesionados. Mais a norte, o Porto continuava a ter enormes dificuldades para ganhar em casa. O Guimarães era o sexto clube a visitar as Antas, de onde só Setúbal e Amadora haviam saído derrotados. E contra os vimaranenses, a sorte de Vic não foi maior. O Porto marcou primeiro, já no segundo tempo, por José Carlos. Mas num golpe de cabeça entre os centrais portistas, o tunisino Ziad fez o gol da igualdade a 14 minutos do final. Aproximava-se o derby entre Boa Vista e Porto, duas equipas em crise de resultados. Os boavisteiros já haviam deixado o quarto lugar ao Guimarães e lutavam agora por uma meta que o seu treinador considerava mais realista, uma presença na Taça UEFA. Num jogo com muita chuva e marcado pelas expulsões de José Carlos, Rui Jorge, Paulinho Santos e Tavares, foi o Porto quem marcou primeiro, neste lance de Costa Adinov. Mas o Boa Vista quis provar por que razão não perdia com o Porto há 5 jogos, e este fabuloso tiro do boliviano Sánchez estabeleceu o empate final, o sexto nulo decidido pelo Porto e Vic em 14 jornadas. Quando este gol de Stevanovic, a 5 minutos do final do jogo com o Farense, ditou nova derrota do Porto, o destino de Vic ficou traçado. O croata ainda dirigiu a equipa nos jogos com o Estoril e o Beira-Mar, ambos ganhos, mas apenas para ser dispensado antes da visita ao Estádio da Luz. Uma demissão que não foi pacífica e motivou a saída de Luciano Donofrio da equipa dirigente do futebol nas Antas. Ao mesmo tempo, o Benfica vinha ultrapassando, 1 a 1, obstáculos bastante difíceis. Foi o caso em Guimarães, onde o Vitória foi impotente para travar uma equipa que sempre se transcendia face aos grandes desafios. Paneira marcara primeiro, e mesmo no final da primeira parte, Ailton, num golpe de cabeça pleno de inteligência, quase arrumou a questão. De nada valeu ao Vitória o gol marcado num penalti, mesmo sobre os 90 minutos. Na última jornada da primeira volta, os encarnados recebiam o Boa Vista, mas os que pensavam que este podia ser um jogo difícil, depressa perceberam que tal não ia suceder. Logo aos 9 minutos, Rui Bento marcou na própria baliza após trabalho de Kulkov e João Pinto. Ailton fez o segundo e João Pinto o terceiro golo, respondendo a um tento de Tavares. Resultado final, 3-1, e no fim da primeira volta, o Benfica na frente da classificação. Desde a tragédia em Setúbal, a equipa cedera apenas 1 ponto em 7 jogos, em casa ao Gil Vicente. No mesmo período, o Sporting empatar em Famalicão e em casa com o Marítimo, saindo derrotado da Luz. Com tantas escorregadelas, o Porto estava a apenas 1 ponto do Sporting e a 4 do Benfica. Na luta pela Europa, as surpresas eram o Estrela e o Gil Vicente. A segunda volta começava com um regresso, o de Bobby Robson ao banco, mas o inglês, que havia sido despedido do Sporting à 11ª jornada, ocupava-se agora do Porto. E após uma vitória no Vidal Pinheiro contra os Salgueiros, em partida para a Taça, já se via no horizonte o jogo com o Benfica.
Um desafio decisivo, onde só a vitória interessava ou ainda campeão nacional, de forma a poder continuar a luta pelo título. Mas embora o Porto tenha entrado bem no jogo, foi perdendo o domínio pouco a pouco, até que o Benfica marcou. Foi Ailton, o autor do golo, respondendo bem a um centro de Schwartz. Menos de 5 minutos depois, tudo piorou para os portistas. Repare na agressão de Fernando Couto a Moza, uma cotovelada que valeu um cartão vermelho e facilitou a vitória do Benfica. Robson não fez entrar nenhum defesa para o lugar de Couto e com apenas 9 minutos da segunda parte, Rui Costa aproveitou da melhor forma um passe atrasado de Paneira, chutando para o golo. Com um homem a menos, o Porto não conseguia contrariar o Benfica, mesmo que Tony o não admita, felicitando a mentalidade ofensiva dos adversários. Chorou muito porque é uma ilusão jogar-se contra 10, mas eu sei que é bonito dizer estas palavras, mas elas são justas em relação à equipa do Futebol Clube do Porto. Foi um digno vencido porque a inferioridade numérica, logicamente que cabia uma tarefa mais difícil e o Benfica sofreu ou vão sofrer para conquistar estes 2 pontos. Robson, por sua vez, estava chateado com Couto e com as oportunidades falhadas. Acho que o Porto poderia ter feito um pouco melhor. Eu penso 11 jogadores contra 10 jogadores, muito difícil no Benfica. Primeira parte, 2 equipas igual, talvez igual, pouco diferente. The difference is Fernando Couto. Result, Moza 2, Fernando Couto 0. It's difficult. The discipline of Fernando Couto is muito important. Com 10 jogadores, sempre difícil. Segunda parte, grande jogo, 2 equipas, attack, defense. No difference, 10 jogadores, 11 jogadores. Segunda parte, 6 oportunidades. 6 oportunidades. Segunda parte, intervalo. Your decision. Mais defensive, Jorge Costa, ou igual. Minha decision, 3 contra 3, João Pinto, Alúcio, Rui Jorge, contra 3, João Pinto, Yuran Ailton, Muti Karaj, equipa Muti Karaj, fala equipa intervalo, Muti Karaj, 3 contra 3, 1-0, ok, attack, goal, 1-1. No Jorge Costa bank. So we tried to get something from the game. You understand? But segundo gol, Caputo. E ainda que Robson e Tony o negassem, a partir deste dia a corrida passou a ser a 2. O título ia ficar em Lisboa. Os Leões começavam a recuperação. Na semana seguinte, após ter ganho fora ao Passos de Ferreira e aos Salgueiros, a equipa de Carlos Queiroz recebia no seu estádio Setúbal. E foram os visitantes quem marcou primeiro, neste lance por Paulo Gomes. Cadete conseguiu o empate e o Sporting até falhou uma grande penalidade. Já se pensava que os Leões iam perder mais um ponto, quando no último minuto o central Vujacic marcou de cabeça este belo golo. A festa de um homem que passou quase metade da época esquecido. Na jornada seguinte foi o Benfica quem resolveu tudo no último minuto em casa contra o Beira-Mar. Só este penalti de Vítor Paneira desbloqueou o 0-0 que se mantinha teimoso no marcador. Na véspera, o Sporting já se havia desenvencilhado do Belenenses no Restelo. Balakov abriu o ativo aos 13 minutos. 5 minutos depois, foi o seu compatriota Yardanov quem fez o 0-2. Repare no trabalho de Cadete a desviar os defesas para a entrada do búlgaro. E só um minuto passara, quando Figo, nesta bela jogada individual, rematou de forma potente para o 3-0 final. Já se via um Sporting diferente,
mais consistente, mais competitivo. Quem também estava diferente era o Porto. Pouco restava da equipa pouco imaginativa do início de época e os portistas marcavam agora muitos golos. O Famalicão e o Braga, nas jornadas 20 e 21, foram despachados com 2 ambos 5-0, com 6 golos de Emil Kostadinov. Já vimos o último golo ao Famalicão e apenas 6 dias depois, novo tento fabuloso deste búlgar, quase tirado a papel químico do anterior. Kostadinov e o Porto estavam em grande forma, mas infelizmente para os seus adeptos era já muito tarde para reentrar na luta pelo título. Ainda que o Benfica fosse escorregando aqui e ali, perdendo pontos em estádios que não os dos clubes grandes, após o empate a 0 em Faro, os encarnados foram de novo incapazes de ganhar no Funchal. E este gol de Heitor ainda fez comer o pior, isto é, a derrota. Mas a 20 minutos do fim, João Pinto começou a aparecer na qualidade de maior protagonista do campeonato. Este grande gol permitiu o empate e mais um ponto na corrida benfiquista. Depois, foi a vez do Famalicão visitar a Luz. O Sporting já estava a apenas um ponto do líder, mas este era o dia do Benfica. Com 2 autogolos do infeliz defesa famalicense Celestino a contribuir, o Benfica conseguiu nesta noite a maior goleada do campeonato. 8-0 sobre um 11 que a partir de certa altura já não corria sequer de tão desmoralizado que estava. O Benfica deixava claro que nem os 2 empates que cedera o fariam desistir. Uma semana mais tarde, o Sporting respondeu com um contundente 6-0 ao Gil Vicente. Mas o escândalo do dia veio no final da jornada. Como palco, mais uma vez o Bonfim. Setúbal assistiu a alguns dos melhores jogos da época e a visita do Porto não foi exceção. Grulovic e Kostadinov, por 2 vezes, colocaram o Porto a ganhar por 3-0. Mas ainda antes do descanso, Chiquinho Conde reduziu para 1-3. Paulo Gomes, o único jogador que marcou golos aos 3 grandes, reduziu para 2-3. E perante a inoperância de Robson, Chiquinho Conde empatou. Se mais confirmações ainda fossem necessárias, era o abandono definitivo da corrida ao título pelo Futebol Clube do Porto, que no fim de março estava a 5 pontos do líder Benfica e com desvantagem no confronto direto. O empate do Sporting face à União, com expulsões de Cadete e Peixe, recolocou o Benfica 2 pontos à frente dos Leões. Estava mais que aberto o apetite para o derby de Alvalade, daí a 6 jornadas. Na luta pela Europa, Boa Vista, Guimarães e Marítimo eram os melhor colocados e no fundo da lista o Estoril já estava a 4 pontos do penúltimo, a caminho da 2ª divisão. Repara ainda que ao melhor ataque do Benfica, com 56 golos marcados, respondia ao Sporting, com a melhor defesa batida apenas 14 vezes. Entrávamos no sprint final do campeonato. O Benfica tinha algumas dificuldades para ultrapassar o Passos de Ferreira em casa. Acabou por vencer por um tangencial 2-1, com golos de João Pinto e Isaías, mas não ganhou para o susto. Restavam-lhe agora esperanças no eventual falhanço do Sporting no dia seguinte em Guimarães. Era o primeiro dos grandes testes que o Sporting enfrentava antes de receber o Benfica em Alvalade.
A Carlos Queiroz interessava não deixar que a vantagem encarnada se avolumasse e nas rondas que se seguiam tinha pela frente Guimarães, Boa Vista e Porto. Em Guimarães, os Leões começaram bem. Um remate longe de Paulo Torres aos 23 minutos, seguido antes da meia hora por outro petardo bem-sucedido de Valks, proporcionaram uma noite tranquila no difícil estádio do Minho. Na segunda parte, o jogo ainda deu para que Figo, em lance pleno de força, desse um golo a marcar a Balakov e mostrasse por que razão estava um jogador diferente, mais resistente e incisivo. No final, um claro 4-1 favoreceu o Sporting e fez acreditar que os seus jogadores tinham um encontro marcado com a história. Na jornada seguinte, Sá Pinto, um reforço já assegurado pelo Sporting da próxima época, começou a pagar a transferência. Com este golo solitário, o avançado salgueirista venceu o Benfica, no dia em que Paulo Sousa assinava um contrato milionário com a Juventus. O Benfica voltava a sofrer um golo em lance de bola corrida, o que já não acontecia desde Setúbal, quase 5 meses antes. E o Sporting devia abrirem-se as portas da liderança. Bastava uma vitória em casa contra o Boa Vista no dia seguinte para que os Leões igualassem o Benfica no primeiro lugar. Alvalade engalanou-se para receber a ocasião. Vivia-se um ambiente de euforia generalizada. 12 anos depois do último título, os adeptos leoninos voltavam a ter esperança. E as exibições da equipa davam-lhes razão. Numa primeira parte em que foi capaz de desenvolver do melhor futebol da época, o Sporting atropelou a equipa que lhe havia infligido a primeira derrota da prova. Figo, com este remate de fora da área, fez 1-0. Apenas 2 minutos passaram até novo golo, uma obra-prima assinada por Juskoviak, com colaboração de Balakov e Figo. Não ficou por aí o Sporting. O pressing constante dava os seus frutos e aqui, importunados por 3 leões, os defesas do Boa Vista perderam mesmo a bola para este belo chapéu de Balakov. Há muito que Alvalade não se excitava tanto. Corria o mês de abril e o Sporting dividia o primeiro lugar da classificação com o Benfica. Mas infelizmente para os leões vinha aí a deslocação às Antas, onde os esperava um treinador, Bobby Robson, ansioso por vencer o clube que o havia despedido sem razão aparente. Era um dia especial para este técnico inglês. Quase tão especial como para os 11 escolhidos por Carlos Queiroz para o primeiro dos jogos que iam começar a definir quem tinha estatura de campeão. E os jogadores do Sporting provaram que estavam ainda muito verdes para responder a tamanha responsabilidade. Incapazes de suster a pressão do jogo, Juskoviak, Vujacic e Peixe acabaram expulsos por Carlos Valente. Já na segunda parte, beneficiando de um erro do holandês Valks, Drulovic fez o primeiro gol de um jogo que para os Leões foi o princípio da derrocada. A 3 minutos do fim, Vinha fez o 2-0. O Sporting, reduzido a 8 jogadores, já mal conseguia cobrir a sua área, quanto mais ameaçar a do Porto. Queiroz tinha razões para se preocupar, não só perder ao jogo, como ficar sem 2 jogadores importantes da manobra da equipa, Peixe e Juskoviak, para a partida com o Benfica daí a 11 dias. É que Peixe e Juskoviak ainda estariam castigados pela Federação. O Benfica ia, entretanto, vencendo os jogos que se deparavam, com o Setúbal em casa e no Restelo contra o Belenenses. A equipa parecia jogar só o necessário, sem deslumbrar, mas tal era suficiente para ir somando pontos e estar de novo com 2 de vantagem sobre o maior rival. Antes do jogo decisivo, os encarnados receberam no seu estádio o Estrela da Amadora. Um gol de Isaías serviu para que se adiantassem no marcador. Mas a letargia apoderou-se dos jogadores e, neste lance, o antigo benfiquista Mário Jorge fez a merecida igualdade. A crise parecia ter chegado à luz na altura em que mais precisava de inspiração. Um Sporting já cheio de dúvidas, mas impulsionado pelo mau resultado que o Benfica obtivera na véspera, venceu então o Beira-Mar em Aveiro. Paulo Sousa, que protagonizara um grave incidente de disciplina ao intervalo do jogo com o Porto, esteve entre os marcadores dos golos leoninos, fazendo precisamente o último de todos. Vinha aí o jogo do ano e o Sporting estava novamente a um só ponto do Benfica. A decisão do título tinha hora e local marcados para o sábado seguinte em Alvalade, pelo que poucos conseguiram preocupar-se com o Porto, apenas 2 pontos atrás dos Leões, ou com a luta pela Europa, travada por Boa Vista, Marítimo, Guimarães e, surpresa, pelo inesperado Farense.
Adiada estava também a corrida pela fuga à segunda divisão, onde o Estoril fazia figura de único condenado. Para já, só o Sporting Benfica interessava. Em 14 de maio, tarde de sábado com muita chuva, Lisboa parou para ver os seus dois maiores clubes discutirem o título nacional. Ficamos com os melhores momentos do jogo, narrados pelo Gabriel Alves e pelo Francisco Figueiredo. Jorge Cadete. 1-2. Vai rematar. Um grande gol do Benfica. João Pinto, um monumento no estádio da Alvalade. Paulo Sousa deve dar um toque. Não. Paulo, direto. Direto. E é gol. Figo. Gol do Luís Figo. João Pinto. Ainda João Pinto, ficando posto da bola. Tem Paneira para o apoio, tem Ailton do lado contrário. Ainda João Pinto, tem cross, pode atirar. Gol. Grande gol de João Pinto. Espetacular derby. É Ailton. Mozart não está lá. É Ailton que vai entregar para Vítor Paneira a linha. O centro para quem? Isaías. O golo. É o gol. João Pinto. outra vez. Paneira. Paulo Sousa batido. Benfica com dois homens para a área. Vítor Paneira. Paulo. João Pinto. Fecha para Isaías. O tiro. Gol. Defesa do Sporting completamente batida em lance de contra-ataque. João Pinto na condução. Ainda com a bola. Entra já na área. Vai meter para o eixo. Agora para Isaías. Pode marcar. Pinto. 5-2 para o Benfica. Helder vai meter para Paneira. Para Helder. Gol, incrível. À vontade, Helder em superioridade numérica a fazer o 6-2. Gol é incrível. Pacheco a meter. Entre Pel e Moser. Paulo Sousa no passe. Cadete na recepção. Entrada de Schwartz nas costas, ceifando o seu adversário. E bola só vai partir para rematar, penso eu, que o pé esquerdo com o melhor pé para a meia. E o gol. 6-3. Sporting a reduzir a diferença. O gênio de João Pinto desequilibrou um jogo que correspondeu às expectativas no que diz respeito à qualidade global do espetáculo. Com a exibição portentosa do seu jogador mais simbólico, o Benfica impôs em casa do seu maior concorrente e não deixou dúvidas quanto à justeza da atribuição do título. A conquista definitiva ficava marcada para as semanas seguintes e, devido à nova derrota do Sporting no Funchal, concretizou-se em Braga, cidade para a qual foi transferido o jogo com o Gil Vicente. Milhares de benfiquistas do Norte puderam assim juntar a sua voz às celebrações feitas em Lisboa. E foi mais uma vez João Pinto quem deu início às festividades. Neste jogo, aquele que foi o melhor jogador do campeonato fez 2 golos e ajudou o seu clube a impor-se por um claro 3-0. Já nem a crueza da matemática podia levar o título para longe. Logo ali, em Braga, os adeptos aproveitaram para antecipar o que ia ser a verdadeira festa 3 dias depois em pleno Estádio da Luz. 120 mil benfiquistas eufóricos lotaram completamente o maior estádio do país. A alegria transmitia-se das bancadas para o relvado, mas os jogadores estavam dominados por uma estranha letargia e não fizeram um só golo ao Vitória Minhoto. Na cabina, o dia nem parecia ser de festa, tão comedidas foram as celebrações. Na cabeça de muitos, estava já a despedida forçada de um clube que ia entrar numa revolução de plantel e de equipa técnica. Após 26 anos de dedicação ao clube onde fora jogador, técnico adjunto e ultimamente treinador principal, Tony já sabia que devia ser substituído por Artur Jorge. A ambição de Damásio não se compadecia com qualquer tipo de sentimentalismos e o presidente não acreditava que Tony pudesse conduzir o Benfica europeu que tinha na cabeça. Ganhar já não chega. A prova é que para o lugar de Tony ia ser contratado outro vencedor incompreendido em Paris. E o técnico do Benfica despediu-se do campeonato a chorar lágrimas de amargura e injustiça. Entretanto, o Sporting estava à deriva. A derrota com o Marítimo permitiu à equipa madeirense o reeditar do sonho europeu. E o empate em Braga levou a que o Porto atingisse o segundo lugar. Este gol de Domingos, em belo pontapé de bicicleta, teve uma importância enorme. Catapultou o Porto para a segunda posição e relançou a luta pelos 2 lugares europeus. Com uma vitória arrancada a ferros no Bessa, o Farense tinha a 3 jornadas do fim os mesmos pontos do Boa Vista e apenas menos um que o Marítimo.
Quem começava a ceder era o Vitória de Guimarães, já atrás deste trio após perder no Estoril e definitivamente afastado da UEFA com a derrota em casa com o aflito Beira-Mar. Este golo valeu a permanência na primeira divisão aos aveirenses, mas custou o lugar de técnico do Vitória a Bernardino Pedroto. Pimenta Machado disse imediatamente que não lhe perdoava o falhanço dos objetivos anunciados. Com a derrota em Setúbal, também o Farense abdicou da internacionalização. Estava provada a capacidade do catalão Paco Fortes para mais ambições, mas o clube não se encontrava sequer em situação de poder apostar forte numa campanha europeia. Com o Estoril há muito condenado à segunda divisão, restava saber quem o acompanhava e, perdendo em Alvalade a 3 jornadas do fim, o Famalicão teve esse destino concretizado. O último condenado só foi conhecido no derradeiro dia de prova e Alvalade voltou a funcionar como cadafalso. À partida para os últimos 90 minutos, o Passos de Ferreira tinha que derrotar o Sporting em Lisboa e esperar que entre Braga e Beira-Mar uma destas equipas perdesse. O Sporting marcou primeiro por Carlos Jorge, mas quando já na segunda parte Paulo Sérgio fez o empate e o Braga perdia no Funchal, reacendia-se a esperança do treinador padrão. A manutenção estava a apenas um gol de distância, mas foi de novo Carlos Jorge quem marcou para o Sporting. Parecia arrumada a questão e houve ainda tempo para que o júnior João Paulo fizesse na sua estreia o melhor gol da tarde. 3-1 foi o resultado final e o Passos teve mesmo que acompanhar o Estoril e o Famalicão até à segunda divisão. Na última jornada, com tudo decidido, o Benfica perdeu com a Boa Vista e nem a vitória em Guimarães deu o quarto lugar ao Marítimo. É notável a forma como a defesa do Porto tem os mesmos 15 golos sofridos que já apresentava há 10 jornadas do fim e isso valeu-lhe o segundo lugar. Em igual período, o Sporting sofreu mais de metade dos tentos deste campeonato, 15. Setúbal foi a grande surpresa do final da época, arrancando um extraordinário sexto lugar à frente do Farense e do Guimarães. A permanência na primeira divisão foi falhada pelo Estoril, Famalicão e Passos de Ferreira. Para o ano, substituídos por Tirsense, União de Leiria e Chaves. Se não vai até à montanha, beba Serra da Penha, a água da montanha que vai até si. Temos mais de 180 anos de experiência com soluções flexíveis para a sua vida. E tudo isto porque continuamos a desenvolver o nosso conhecimento. Somos uma nova companhia especializada em produtos Vida. Uma companhia que trabalha lado a lado com a sua vida. Mais de 180 anos de vida com a experiência no rumo certo. Bonança Vida. Experiência com vida. Leite Mimosa, o parceiro natural de várias gerações de portugueses. Leite Mimosa, a nossa força. Com a saúde, não se brinca. Confia em especialistas. Seguro de Saúde Bonança. Companhia de Seguros Bonança. Especialistas em seguros. Iogurte natural Mimosa. Puro, saudável, nutritivo. Se faz bem aos bebês, imagina você. O equilíbrio perfeito de que você precisa. Nem pesado, nem leve demais. A quem confiou a sua saúde? Confia em especialistas. Seguro de Saúde Bonança. Companhia de Seguros Bonança. Especialistas em seguros. Somos uma nova companhia especializada em produtos Vida. Mais de 180 anos de vida com a experiência no rumo certo. Bonança Vida. Experiência com vida.
tudo bem? Por quanto tempo? Confia em especialistas. Seguro de Saúde Bonança. Companhia de Seguros Bonança. Especialistas em seguros. A pressa não deixa escolher o que mais nos convém. É preciso parar para escolher. Nós escolhemos o melhor leite para lhe proporcionar um alimento mais puro e equilibrado. Selecionamos desde a origem o leite Seleção para si. Seleção. É tempo de escolher o melhor. Temos mais de 180 anos de experiência com soluções flexíveis para a sua vida. E tudo isto porque continuamos a desenvolver o nosso conhecimento. Somos uma nova companhia especializada em produtos vida. Uma companhia que trabalha lado a lado com a sua vida. Mais de 180 anos de vida com a experiência no rumo certo. Bonança Vida. Experiência com vida. Novos iogurtes com pedaços Mimosa. Em nova embalagem. Tão cremosos, com tantos pedaços, em tantas variedades, que ninguém resiste. Está melhor? Mas a que preço? Confia em especialistas. Seguro de Saúde Bonança. Companhia de Seguros Bonança. Especialistas em seguros. Iogurte natural Mimosa. Nem pesado, nem leve demais. Somos uma nova companhia especializada em produtos vida. Mais de 180 anos de vida com a experiência no rumo certo. Bonança Vida. Experiência com vida. Se não vai até à montanha, beba Serra da Penha, a água da montanha que vai até si.